Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre integral. Vou mostrar para vocês bem procedimental e bem básico os primeiros passos para a gente calcular uma integral. Tá? Vai ser o suficiente para a gente conseguir fazer os nossos exercícios. O resto vai ficar para as aulas de cálculo. Bom, nas outras vezes e nas outras aulas eu comentei bem por cima com vocês que uma integral ela é um cálculo da área da curva de uma função. Então, toda vez que a gente tiver que fazer uma área, e vocês podem resgatar isso lá do ensino médio, quando o professor dizia para vocês, quando for variável, vocês façam uma área e calcula. Aí agora o que a gente vai fazer é calcular essa área qualquer, que não seja um triângulo, que não seja um retângulo, que não seja um paralelogramo, enfim, um trapézio, que são as áreas que vocês sabem calcular. Então, agora eu posso colocar qualquer curva, qualquer função, e vocês vão saber calcular. Deixa eu fazer um gráfico aqui, só para a gente exemplificar o que eu estou falando para vocês. Então, se a gente colocar um eixo X e um eixo Y, e sobre esse eixo aqui eu conseguir plotar uma função qualquer, ó, bem qualquer mesmo, o que nós vamos fazer nos nossos exercícios é escolher um ponto inicial e um ponto final. Então, eu vou fazer do x inicial ao x final e encontrar a área que eu tenho sobre essa faixa ali. Tá? Então, eu vou explicar para vocês primeiro como que faz uma integral qualquer e depois a integral nessa parte fechada aqui, nessa área aqui que eu estou pintando para vocês. Tá? Então, isso aqui é que vai ser a integral. Só que como a minha função ela tem muitas curvas, ela está bem aleatória, qual que é um dos procedimentos que a gente faz? A gente divide essa área em pedacinhos infinitesimais. Lembra que lá na derivada cheguei a comentar com vocês? A gente pega pedacinhos, a gente fatia em pedacinhos muito pequenininhos, de maneira que aqui em cima eu tenha uma figura de um trapézio. Então, ela fica, se eu pegar ela num microscópio, digamos assim, no máximo desse formato aqui, ó. Então, a questão toda é a gente fazer a curva ser tão pequenininha, que ela pode ser uma reta ali em cima, onde eu pintei de laranja. E aí, a gente faz o cálculo dessa área aí. Tá, mas por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando a gente divide uma coisa em pedacinhos muito pequenininhos, a gente já viu que nós estamos trabalhando com uma derivada. Se eu fizer isso para cada um desses pedacinhos nesse intervalo, para eu ter a área total, eu vou precisar somar todas essas partes pequenininhas. E essa soma é que vai ser a integral. Então, o símbolo de integral vai ser esse desenho aqui, bem desenhadinho, bem curvo, tá, galera? Não pode sair chegando retas ou fazendo de qualquer forma. Façam bem desenhadinho, porque é o símbolo da integral. E aí, eu vou integrar a função f de x nesses intervalos bem pequenininhos, que são intervalinhos infinitesimais, são as derivadas, certo? E aí, nós vamos dizer que a gente vai fazer isso no intervalo x0, que eu coloco sempre embaixo, a um intervalo final x. Então, só para a gente esclarecer, esse daqui é o ponto inicial, onde nós vamos começar a nossa integral, nosso cálculo de área, e esse daqui é o ponto final, então, onde nós vamos terminar a nossa integral, a nossa área. Certo? Aí agora eu vou mostrar para vocês e depois eu junto como que a gente faz esse cálculo aí. Bom, ele é um processo que é oposto à derivada. Então, vamos só escrever aqui pra gente, processo oposto à derivada.
só para vocês conseguirem captar a ideia, tá? Não são funções inversas, mas o caminho que uma faz é o oposto do caminho que a outra faz. Elas não são funções inversas por conta da definição das duas, né? A definição de derivada é uma, a definição de integral é outra, e elas não são inversas, tá? Mas é um processo que ele é oposto, e isso ajuda a gente a entender. Aí vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui a derivada de uma função, porque essa a gente já conhece, então eu vou resgatar. E aqui do ladinho a gente vai fazer a integral. Como que eu faço a derivada, por exemplo, de um monômio que é 10x ao quadrado? A gente tem que olhar para o expoente. Olhando para o expoente, primeiro faz ele descer. Depois que ele desce, aí a gente tira uma unidade, né? Então, 10 vezes o expoente que desceu, vezes x, e aí agora a gente vai subtrair uma unidade do expoente, né? Então, esse aqui é o segundo passo, tá? Vamos só colocar aqui. Tá, vou colocar esse como segundo passo e essa multiplicação aqui como terceiro, certo? Na realidade, vamos colocar o contrário, senão vai ficar confuso. Esse daqui é o segundo passo, porque primeiro eu desci e depois esse daqui que é o terceiro. Beleza? Esse daqui é o passo a passo que a gente fez e o que a gente vai ter na resposta final vai ser 20 vezes x na 1, que é o expoente novo, certo? Agora eu vou fazer a integral, tá? Então, eu vou fazer a integral dessa última resposta que a gente teve aqui. Vou trazer ela para cá. E o que nós vamos precisar encontrar, já que é um processo oposto, é aquele 10x ao quadrado. Então, vamos trazer o 20x na 1 para cá. Como é um processo oposto, eu vou fazer tudo oposto. Então, olha só. Eu vou olhar para o expoente primeiro, que é esse 1 aqui. E o que eu fazia antes na derivada era subtrair uma unidade do expoente. O que eu vou fazer agora vai ser o oposto, vai ser somar uma unidade ao expoente. Então, ó, esse daqui agora vai ser o primeiro passo. Vou vir aqui para baixo e vou ter um expoente novo, que é o expoente 1 mais 1, 2. O que a gente fazia depois era somar, era multiplicar aquele expoente que tinha descido, né? O que nós vamos fazer aqui, agora, vai ser descer esse expoente com a função inversa. Então, ele vai vir para cá com a função oposta, que é a de divisão. E aí, agora eu consigo arrumar, né? Porque eu tenho aquele 20 dividido por 2, que vai dar 10x ao quadrado. E aí, eu fiz todo o processo de volta. Deixa eu só colocar aqui para vocês lembrarem que na integral, o que a gente faz então vai ser primeiro somar uma unidade ao expoente, o expoente novo vai dividir toda a minha função, simplifica se for o caso e aí tem a resposta. E percebam que a resposta é igual ao início lá da derivada, por isso que a gente fala que são caminhos opostos, ok? Agora, vamos fazer todo o processo com aquele ponto inicial e ponto final. Então, vamos fazer um exemplo aqui embaixo. Eu quero integrar a função 5x ao cubo dx do ponto inicial 2 ao ponto final 5. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o nosso primeiro processo vai ser fazer essa derivada. Olha para o expoente, soma uma unidade, então 5 vezes x, 3 mais 1. E o segundo passo é pegar esse expoente novo e dividir toda a minha função por ele, né? 3 mais 1.
Só que a gente ainda não lidou com o fato de que eu tenho um início e um fim para fazer isso. Então, agora que a gente já resolveu a integral, a gente não vai colocar mais o símbolo dela, já tem a resposta dela. O que está faltando fazer é do 2 ao 5. Então, o símbolo muda, ele vai para o lado direito numa reta, o inicial continua embaixo, o final continua em cima. E aí, agora eu só vou arrumar essa função aqui, ó. Então, vai ficar 5 vezes x na 4, dividido por 4. E, como não lidamos ainda com o início e com o fim, vou repetir aquela reta ali. Eu só estava organizando a resposta, né? Agora, o que a gente faz com esse 2 e com esse 5? Nós vamos fazer uma variação, só que dentro do x. Um de cada vez dentro do x. O que isso significa? Os números que nós não vamos mexer, a gente vai repetir. O 5 e o 4 a gente não vai mexer. Dentro do x na 4, nós vamos fazer essa variação aqui. Então, vezes o x na 4, que vai ser o final primeiro, né? Se é uma variação, é o final primeiro, com o expoente que ele já tinha, menos o inicial com o expoente que ele já tinha, que era o 4, porque é o mesmo x, é a mesma função. Certo? Quando a gente faz isso aqui, repete na linha de baixo quem a gente não vai mexer, dá preferência pela potenciação, tem que lembrar, né, quem que tem preferência. A potenciação primeiro, radiciação também. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, soma e subtração. Sempre lembrando que o parêntese vai alterar essa ordem. Então, primeiro eu vou fazer a subtração porque está dentro do parênteses. Não esqueçam dos parênteses quando isso acontecer. Então, vezes 609, que é a resposta que vai dar ali. E aí, a gente tem uma resposta que a gente vai fazer na calculadora, porque vocês precisam dar os resultados agora calculados em números decimais, ok? Então, é assim que a gente vai fazer agora nos exercícios que precisam de integral.